Queridos, eu tenho algo muito especial para compartilhar com vocês hoje. Algo que o Espírito Santo queimava no meu coração durante toda essa semana. E eu quero ler com vocês Salmo, capítulo 115, versículo 16. E o tema dessa palavra, quem gosta de anotar, quem está em casa anotando, é importante anotar a palavra. Porque aí você pode voltar, reler os versículos, para que o Espírito Santo continue falando com você durante toda a semana. Amém? E o tema é uma história de romance que traz cura e restauração. Uau! Deus tem uma história de amor com a tua vida. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Salmo 115, versículo 16, diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, Ele a confiou ao homem. Amém? Queridos, Deus criou você para governar. Deus criou eu e você para governarmos a terra, governarmos o nosso mundo. Qual é o teu mundo? Pensa aí um pouquinho. Qual é o teu mundo? A tua casa, teus amigos, teu local de trabalho, a tua escola. Qual é o teu mundo? Teus pensamentos, as tuas emoções. Queridos, Deus confiou ao ser humano a mais alta honra, que é governar. E quem tem essa alta honra é porque foi escolhido. E ser escolhido é um ato de amor. Quando Deus escolheu você, Ele estava falando: eu te amo, eu te escolhi. Você não é fruto do acaso. Eu, por muitas vezes, na minha infância, eu chorava tanto. Eu, com 8 anos de idade, acho que eu já tinha depressão. Porque eu vim de uma família tão conturbada, com tanto sofrimento, tantas lutas. E eu, com 8 anos, eu chorava, eu falava: Deus, por que eu nasci? Eu não queria ter nascido. Por que eu nasci nessa família, nessa cidade? Eu não gostava de nada em mim. Não gostava do meu nome, não gostava da minha pele muito branca. Eu fazia de tudo para ficar bem morena. Queria ser tipo negão, assim, sabe? Eu lembro que uma vez, com 12 anos, eu passei aquele óleo de urucum. Peguei uma insolação de 3º grau, que eu cheguei a desmaiar de tanto, nunca mais. Depois daquele dia, eu desisto. É protetor 70, 99, está tudo bem. Agora eu me aceito. Mas, na época, eu não me aceitava. Eu não conseguia governar as minhas emoções e o meu corpo. Quando a gente tem uma imagem incorreta de nós mesmos, uma imagem incorreta de quem Deus é, e daquilo que estamos fazendo aqui na terra, a gente não consegue cumprir o propósito de Deus. E, queridos, Deus, Ele nos chama por amor. Deus escolheu você por amor. Quando Ele te criou no ventre da tua mãe, Deus já sonhava com a cor do teu cabelo, com a cor dos teus olhos. Ele já sonhava com o teu sorriso. Sabia disso? Quanto você tem sorrido? Dá um sorriso. Eu não vou conseguir ver o sorriso de ninguém com essa máscara, mas dá um sorriso. Sorria. Jesus está agora frente a frente com você. Toda vez que você vem ao culto, você tem um encontro glorioso com Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele se apresenta a você agora. E Ele sorri para você. Tanto homem como mulher. Tem gente que pensa: isso é coisa de mulher. Os homens também precisam se sentir amados. Os homens também precisam se sentir aceitos. E hoje, para você, homem, Deus também te diz que Ele te ama, Ele te escolheu. E Ele que coloca os talentos e os dons dentro do teu coração para cumprir um propósito. Queridos, Deus quer que você tenha o domínio e o poder desse mundo, das tuas atitudes, da tua vida. Mas você precisa caminhar como um embaixador. O que o embaixador faz? Agora que a gente tem ouvido de guerras, de tantas coisas, eu tenho visto pouco, que eu não gosto muito de ouvir fatalidade, notícia. Eu escuto o básico para eu não ficar totalmente alienada dos assuntos. Mas o que eles colocam? Especialistas, embaixadores, pessoas especialistas
em tratados internacionais para falar, né, sobre a guerra, sobre o que está acontecendo. Deus te chama para ser um embaixador. Sabe o que é embaixador? É você tomar autoridade aqui nessa terra e dizer, eu vivo aqui com um propósito. Eu estou aqui de passagem, eu sou um peregrino. Tem gente que se apega tanto com as coisas dessa terra, porque acha que morreu, acabou. E não é assim. Queridos, nós estamos esperando Cristo voltar. E pode ser agora, num abrir e fechar de olhos. Jesus está às portas, os sinais se cumprem. Jesus está às portas. Mas quem é você? Quem você tem sido nessa terra? Deus quer que você seja um embaixador, representante de uma terra, representante de um governo, representante de um reino. Que reino é esse? Um reino incorruptível, um reino que nunca será abalado, o reino dos céus, aonde todos nós que entregamos a vida a Cristo, viveremos para todos sempre. Mas, queridos, o reino de Deus começa aqui e agora, na nossa vida, nessa época, hoje. Como você tem agido como embaixador? Você precisa de uma revelação de como derrotar os principados desse mundo. E para que você receba essa revelação, e hoje é uma manhã de revelação, você vai receber essa revelação em nome de Jesus. Amém? Para que você receba essa revelação, a gente precisa entender contra quem é a nossa luta, contra quem lutamos. E vamos lá para o início. Em Gênesis, no capítulo 1, o que a gente descobre quando você começa a ler Gênesis 1? Que o universo não era perfeito. Por que ele não era perfeito? Porque Satanás, ele era um anjo de luz, e ele havia se rebelado contra Deus. E ele havia sido expulso do céu, e foi lançado sobre a terra. E Satanás tinha um ciúme de Adão e Eva, um ciúme da criatura que Deus fez, que ele armou um plano, e ele pensou, eu preciso tirar o governo da terra das mãos de Adão e Eva. Adão e Eva tinham autoridade. Eu imagino que todos esses filmes da Marvel, eu sou doida por filmes da Marvel, todos esses filmes de super-herói, com certeza foram inspirados em Adão e Eva. Porque imagina um homem para descer no mais profundo do oceano para dar nome para os peixes. O Aquaman. Imagina um homem para subir no céu e ver aqueles pássaros. Imagina o poder que Adão e Eva tinham sobre a terra. Era uma coisa incrível, porque eles davam nome aos animais. Adão dava nome aos animais. Então, ele tinha um governo absoluto. E Satanás armou um plano. Queridos, da mesma maneira que Satanás armou um plano naquela época para Adão e Eva, ele continua da mesma maneira. Eu sempre falo, o ser humano é tudo igual, só muda nome e endereço. Porque ele vem com sutileza. Ele não chegou no jardim do Éden colocando o terror no coração da Eva, colocando medo. Não. Ele começou com uma sutileza, uma sugestão demoníaca. Começou colocando uma ideia mentirosa, distorceu aquilo que Deus tinha mandado para ela, para que eles desobedecessem. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, eles entregam a chave de governo nas mãos de Satanás. E aí tem pessoas que me perguntam, mas se Deus é amor, por que tem guerra? Por que tem criança passando fome? Por que tem injustiça no mundo? Queridos, a resposta é uma só. Consequência do pecado. Deus nunca quis que o homem e a mulher sofressem. Talvez você está passando por um problema agora mesmo. Que você diz, Senhor, é injusto o que fizeram comigo. Senhor, eu não entendo por que o meu coração está tão arrebentado. Por que eu sinto tanta angústia. Por que vem uma tristeza. De repente está tudo bem. Do nada vem essa tristeza. Porque nós estamos em guerra. Porque Satanás odeia você. Ele me odeia. Mas, queridos, eu tenho uma boa notícia. Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Amém? João 10:10, Jesus disse que o diabo é como um ladrão. Ele veio roubar, matar e destruir. E é por isso que às vezes as pessoas estão tão bem, parece que a família está tão em paz e do nada
vem um nervosismo, uma irritação, vem uma tristeza, começam as brigas, porque Satanás odeia ver pessoas felizes. Ele odeia ver pai se relacionando com os filhos, mãe se relacionando bem com os filhos, com o marido, com os irmãos. Mas hoje é uma manhã que vai haver restauração sobre você. Amém? Queridos, uma das maiores estratégias do inferno é colocar sugestão no pensamento. E eu quero perguntar para você nessa manhã, você tem governado teus pensamentos? Não precisa me responder, pensa aí. Ou você tem aceitado sugestões? E vem aqueles pensamentos, às vezes, de morte, um ladrão vai passar e vai roubar, alguém vai chegar e vai matar todo mundo, e vai aceitando, vai aceitando. A pessoa vai ficar doente, vai morrer daquela doença, e vai aceitando a sugestão. Hoje é um dia de você dar um basta nesses pensamentos. Amém? Romanos, capítulo 6, versículo 16, olha o que diz. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Aquele a quem você se sujeita, você é um escravo. No ano de 2021, fizeram muitas pesquisas por conta da pandemia, e o Brasil está num índice tão elevado de ansiedade e depressão, empatado com outros países. É algo terrível, assustador, ver crianças de 10, 9 anos com surtos de pânico, com crises psicológicas, com choro constante, que não consegue parar. Crianças que são levadas a querer morrer. Meu Deus, esses dias eu estava procurando uma coisa bem bobinha assim de criança para minha neta. Pensando, deixa eu ver se está aqui no YouTube. E coloquei um nome lá, mais infantil. Ainda bem que ela não viu. Sabe o que apareceu? Um homem enforcado, dizendo assim, dicas de como se matar e ter sucesso. Meu Deus, que coisa horrível. Imagina, no YouTube, ao alcance das crianças, ao alcance de qualquer pessoa. Querido, Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Satanás, ele quer roubar, matar e destruir. É ele que coloca o desejo da morte. É Satanás que coloca o desejo, o pensamento, armar o plano, colocar sugestões. Mas eu quero te dizer, se você tem aceitado pensamentos de morte e destruição, acabou hoje. Acabou hoje. Acabou hoje em nome de Jesus. Porque Jesus Cristo veio para te dar vida, queridos. Amém? Veio para te dar vida. Talvez você que está me ouvindo agora, você tem passado por essa angústia da alma, por essas lutas, sofrendo com injustiça. Injustiça que alguém faz. Esses dias, uma moça chegou para mim e falou assim, olha, eu não fiz nada para aquela pessoa, e do nada a pessoa está me xingando de tudo que é nome. Por que isso? Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra seres espirituais da maldade. Queridos, Lucas 19:10 diz assim, Jesus Cristo veio buscar e salvar o que estava perdido. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, Jesus Cristo veio buscar e salvar o que estava perdido. Se talvez tem dias que você não sabe o que fazer, que decisão tomar, para onde ir, Jesus é o teu guia. Jesus é o teu norte. Jesus é a tua bússola. É Ele que vai te orientar. Em Gênesis, capítulo 26, versículo 18, conta sobre Isaac, que tinha uma terra muito grande, com muitos poços. E poços, naquela época, era sinônimo de riqueza. Porque no deserto, gente, quem tem um poço já é rei. Imagina vários poços com água. Só que os inimigos, o povo filisteu, tinha entulhado aqueles poços. E Isaac teve o trabalho de começar a cavar, e desentulhar, para que jorrasse a água. Jesus Cristo disse que aquele que cresce nele, rios de água viva fluiriam do seu interior. Mas, queridos, talvez você está se sentindo como um prisioneiro de um poço sem água.
Talvez você está se sentindo no fundo do poço e olha para cima, não vê nem o pedacinho da luz. Agora os poços começam a se abrir. Deus, Ele me usa, né, através dessa palavra para remover os poços sobre a tua vida. E o rio de Deus vai fluir sobre você. Todas as coisas vão ser restauradas. A tua alma vai ser curada. A restauração para o teu casamento. A restauração para o teu relacionamento com os teus filhos. Amém? Você crê? Amós, capítulo 9, versículo 11, na primeira parte, diz assim: naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Quando Deus restaura ruínas, não é para deixar, sabe, meia boca, colocar um tijolo meio penso assim, meio virado de um lado, não. Quando Deus restaura, Ele limpa tudo que estava destruído. Você já viu alguém construir alguma coisa em cima de entulho, de ruínas? Tem como. Estão fazendo uma obra do lado do meu prédio, que barulho. Meu Deus, 7 horas da manhã, ainda bem que eu já estou acordada. Mas é um barulho terrível. Só que eu vi o começo da obra, tudo limpo, naquele terreno, tudo limpo. Deus quer construir uma grande obra na tua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa deixar que seja removido o entulho, que seja tirado as lembranças do passado que te faz remoer todos os dias, te dando sugestões do inferno, dizendo que você é sozinho, que a tua vida é uma droga, que nada vai dar certo. Deixe que o Espírito Santo hoje remova esses entulhos, para que seja construído um edifício, uma construção linda para Cristo. Queridos, Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. E antes de Cristo voltar, Ele quer que a gente tenha uma revelação de tudo que Ele fez por nós. Tudo que Ele conquistou por nós naquela cruz. Jesus Cristo quer que você tenha uma revelação de quem você é, do teu posicionamento no mundo espiritual. Que da tua boca não saiam mais palavras de destruição. Sabe, ficar vendo o plano B? Ah, mas olha, pastora, que você não viu o problema que eu estou passando, porque se o fulano fizer isso comigo, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Isso não é posicionamento. Posicionamento é ainda que os teus olhos naturais não enxerguem nada, ainda que as pessoas se levantem contra você, ainda que te acusem, te julguem falsamente, você abençoa. Você ora, você profetiza, você olha para essa situação e toma a tua posição de governo. E diz, eu não vou ser governado pela tristeza, eu não vou ser governado pelas brigas, pelas discussões. Eu vou ser governado por aquilo que Cristo diz a meu respeito. O que Cristo diz a teu respeito? Você é um embaixador, você é homem de guerra, mulher valente, que pega a sua espada e avança para a batalha. Não fica com medo embaixo de uma montanha de cobertas, se entregando à depressão, não. Você avança, você avança. Queridos, Deus quer que você tenha a revelação de quem Cristo é na sua vida, para que você seja livre do medo, da síndrome do pânico, da confusão nos pensamentos, da síndrome do pensamento acelerado, da taquicardia que vem de vez em quando, de tempos em tempos, tentando roubar a tua paz. A promessa para as nossas vidas. Cristo deu uma palavra tão linda para essa igreja, através da pastora Lúcia. Esse é um ano de cumprimento de promessa. E a promessa é que Deus abençoe o seu povo com paz. Algo que eu tenho tomado posse já há alguns anos, quando as coisas não vão muito bem, quando eu vejo ataques fortes do inferno contra a minha vida ou contra a minha casa, eu lembro dessa promessa. Senhor, é promessa tua. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Então eu não aceito menos que a tua paz. Eu não posso aceitar menos daquilo que Deus diz que eu sou. Não posso. Porque se eu fizer isso, eu estou em pecado. Entenda isso.
Se você não tomar a tua posição em Deus, você está em pecado. O que é pecado? Em Tiago fala, se você sabe o bem que você tem que fazer e não faz, isso é pecado. Se você não toma a tua posição no mundo espiritual, isso é pecado. O apóstolo Paulo, ele coloca a covardia no mesmo patamar que a imoralidade, que a feitiçaria, no mesmo nível. Sabe o que é covardia? Tem pessoas que falam, eu acho que deve ser o medo. É uma das faces, a covardia. Mas a covardia é a falta de fé. A covardia é não ter coragem para tomar posse da palavra de Deus e ser luz aonde você mora. Isso é covardia. Covardia é você saber que tem um segredo que muda o mundo das pessoas. É saber que há vida dentro de você, que liberta do pecado, que rompe cadeias do inferno, obras de maldição, obras de macumbaria, de bruxaria. Você tem esse poder no nome de Jesus, mas é pecado se você não compartilha isso. Que a partir de hoje você tome a tua posição no mundo espiritual e faça aquilo que Deus te manda fazer, sem covardia. Mas às vezes a gente fica tão preso nas feridas da nossa alma, tão preso naquilo que a gente ainda não conquistou, naquilo que a gente ainda não é. Queridos, não olhe para aquilo que você não é. Não olhe para aquilo que você não conquistou. Olhe para Cristo. O apóstolo Paulo disse, uma coisa só eu faço. Eu sigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Queridos, não precisa fazer 1 milhão de coisas. Deus não quer isso. O evangelho é fácil, o evangelho é simples. A salvação é de graça. Mas ser discípulo de Cristo, ser um seguidor, é preciso tudo. É renúncia. É dizer, Senhor, uma só coisa eu faço. Não vivo mais para o meu desejo egoísta, para os desejos da minha carne, para as sugestões mentirosas que vêm no meu pensamento, uma coisa eu faço. Sigo para o alvo, sigo para Jesus. Jesus, o que o Senhor quer que eu faça com essa situação? Jesus, como o Senhor quer que eu fale com essa pessoa? Jesus, que pensamento o Senhor quer que eu tenha? O Espírito Santo torna fácil. O Espírito Santo torna fácil, amém? Repita comigo uma promessa, diga assim, a partir de hoje, eu decido andar na calma e na tranquilidade do entendimento que Jesus Cristo remove meus pecados e não há mais nada que me separe de Deus. Amém? Há poder nas suas palavras. Pelas tuas palavras, os argumentos do mundo espiritual começam a vir a teu favor. Talvez você tenha muitos argumentos contra você, por palavras de destruição, por palavras de desânimo, mas a partir de agora, você recebe entendimento de quem Deus é. Toda vez que você vem para o novo e vivo caminho, toda vez que você vem a Deus, Deus te recebe com amor. Ele te ama e Ele não desiste de você. Talvez você já tenha desistido de você mesmo, mas Deus não desistiu. E é por isso que Ele permite que você ouça essa palavra agora. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 10 diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Queridos, hoje nós celebramos a Santa Ceia. Quando Jesus foi moído pelas nossos pecados, nossas culpas, nossas transgressões. A palavra de Deus diz que no templo que era feito por mãos humanas, existia um véu muito grande que separava o ser humano de Deus. E era tão alto, eu não lembro quantos metros eram, que era impossível alguém rasgar de cima a baixo. Era impossível. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz, imediatamente o véu se rasgou.
E sabe por que esse véu se rasgou? Porque Jesus ele estava falando, eu me entreguei, eu morri naquela cruz, para que todo ser humano tenha liberdade de chamar a Deus de Pai, através do meu sacrifício. Jesus se entregou por amor a você, para que você recebesse o amor de Deus como teu Pai. Esse amor que cura as tuas feridas, esse amor que enxuga as tuas lágrimas, esse amor que arranca a raiz de rejeição. Talvez você tenha tanta rejeição, talvez você vive numa circunstância, numa casa, em que todos os dias você é humilhado, todos os dias você é rejeitado. Mas eu quero te dizer, Jesus Cristo morreu por você hoje. E amanhã, quando você precisar de novo da revelação da cruz de Jesus, Ele vai estar ali para você. Porque o sacrifício de Jesus é agora. É um presente contínuo. Jesus disse, eu sou. Não sei se vocês lembram, quando Judas entregou Jesus, deu um beijo no rosto, Jesus falou assim, olha, eu estava aqui tanto tempo com vocês, por que vocês não me pegaram antes? Vocês podiam ter me prendido a qualquer hora. Aí, quando eles chegaram para pegar em Jesus, Jesus disse, eu sou. E só com essa palavra que ele disse, eu sou, aqueles soldados caíram ao chão. O poder da palavra de Jesus era tão forte que ele podia ter destruído todo o exército ali. Sabe por que ele não fez isso? Por amor a você. Porque ele te amou. Porque ele decidiu se entregar naquela cruz. Queridos, Deus, Ele escolheu você para governar a tua vida, o teu mundo, para ter liberdade no teu livre-arbítrio, liberdade nas tuas... Opa, será que acabou? Não acabou, está aqui. Queridos, para você ter liberdade nas tuas escolhas. Mas Jesus Cristo, Ele resolve usar você para destruir o reino das trevas que vem ao teu redor. Jesus não podia fazer isso aqui e destruir todas as guerras do mundo e acabar com todo o mal que existe e falar, não, agora a China, todo mundo se dobra a Jesus. Brasil, todo mundo, ninguém mais peca, ninguém mais faz maldade, todo mundo adora Jesus. Ele não tem esse poder? Claro que ele tem. Sabe por que ele não faz isso? Porque ele não quer escravos. Ele não quer pessoas que são como robôs, marionetes. Ele nos dá liberdade. E a escolha é sua. É tua escolha acordar de manhã e vir aqui no culto. É tua escolha. É tua escolha se conectar com o teu líder de célula, seja online, seja presencialmente. É você que escolhe. Ah, mas é que tem lá a chuva, tem o padeiro, tem a escola, tem o carro, tem o ônibus. E a gente dá desculpa, e dá desculpa, e dá desculpa. Não, a escolha é sua. Você é dono da sua vida. Você governa as 24 horas do seu dia. Se você quiser ficar acordado até 2 horas da manhã, maratonando série, a escolha é sua. Não é sua? Se você escolher não levantar para ir trabalhar amanhã, a escolha é sua. O teu chefe não vai te colocar uma arma na cabeça e te obrigar a ir trabalhar. É ou não é? Queridos, a escolha é sua. Você escolhe servir a Cristo ou não servir. Você escolhe ter uma vida de liberdade, de paz, de amor ou não. É você que escolhe. Você escolhe. Cristo está de braços abertos. Cristo morreu por você. Cristo é o novo e vivo caminho. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. E essa cura que o profeta Isaías diz sobre Jesus, em Isaías 53, é para o teu espírito, alma e corpo. E eu estou acabando já, mas preste atenção nessa palavra em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Entenda isso. Cristo
morreu para perdoar os nossos pecados. A graça do Senhor Jesus nos basta. E é tão simples a vida com Cristo, que você não precisa ficar fazendo força para não pecar. Diz, ai, que força que eu vou ter que fazer agora, para não gritar com alguém. Que força para não mentir. É a graça. Quanto mais você como que eu posso dizer? Se humilha diante de Deus. Reconhece quem você é no mundo espiritual. Quanto mais você vê a revelação de quem Cristo é nas Escrituras, lê a Bíblia, alimenta um relacionamento diário, todo dia, em oração constante com Deus, em leitura da palavra do Senhor, ouvindo louvor, ouvindo adoração, não permitindo palavras ruins na tua boca. Se vem um pensamento ruim, você manda embora. Todos os dias. Então você vence o mundo. Então você vence o pecado. Jesus Cristo destruiu o diabo e nos libertou do medo da morte, para que você não seja mais enganado. Chega de engano. Chega de sugestões demoníacas. Chega. Em Mateus 6, Jesus nos ensina como orar. E eu encerro com isso. Mateus 6, no versículo 13. Jesus disse: livrai-nos do mal. E essa palavra mal, que Jesus fala aqui, quando você entende a origem, do original do grego dessa palavra mal, você entende a redenção, a intenção que Jesus tinha de nos resgatar desse buraco sem fundo, desse poço sem água, de nos libertar. E essa palavra do grego se chama poneros. Aprendeu uma palavra em grego aí, hein? Poneros. Significa pecado, doença e pobreza. É isso que diz. É isso que significa. Quando Jesus nos ensina, Senhor, nos livra do mal. Jesus está nos ensinando a falar, Senhor, nos livra do pecado, nos livra da doença, nos livra da pobreza. Quais são as áreas que a gente mais é afligido? Com enfermidade, com pobreza e com o pecado. E Jesus diz, querido, peça, abra a tua boca todo dia. É todo dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A oração que você está fazendo agora é para a tua vida agora. Amanhã é um novo dia de um novo posicionamento. É um novo dia de falar, Senhor, me livra do mal agora. Eu gostaria que você se colocasse em pé, fechasse os teus olhos.